Olá a todos, eu sou o Gabriel e vou iniciar nossa apresentação. O nosso projeto é um sistema de recomendação de livros, criado para ajudar leitores a descobrirem novas obras de forma fácil e personalizada. A ideia é transformar dados em sugestões inteligentes que realmente façam sentido para cada pessoa. Esses são os integrantes da equipe, todos participaram ativamente do desenvolvimento do sistema, desde a preparação dos dados até a implementação e a análise final. Aqui está a marca final do nosso trabalho. Tivemos uma sequência de etapas até chegar a essa entrega final, passando por análise do dataset, metodologia, desenvolvimento do sistema e avaliação dos resultados. Esses são os tópicos que vamos apresentar. Bem, nosso objetivo foi desenvolver um sistema de recomendação de livros utilizando o Book Recommendation Dataset, um conjunto real do Kaggle com mais de 1 milhão de avaliações, 270 mil livros e quase 280 mil usuários. A motivação surgiu da dificuldade que muitos leitores têm para encontrar novos títulos em meio a tantas opções. Hoje existe abundância de filmes, música e conteúdos digitais, mas percebemos ao longo desse trabalho que o universo dos livros nem sempre acompanha esse mesmo ritmo. Além disso, o tema tem um grande potencial educacional, alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, promovendo o hábito de leitura e o acesso ao conhecimento. Então, a nossa ideia foi usar dados reais, aplicar técnicas de ciência de dados e construir um sistema capaz de sugerir livros relevantes com base no comportamento dos usuários. Nosso objetivo geral foi desenvolver um sistema de recomendação que pudesse sugerir livros relevantes usando padrões reais de avaliação. Bom, eu vou falar da metodologia que foi utilizada, né? A primeira parte foi a coleta de dados, tá? A gente pegou alguns arquivos CSV, né? Lá do Kaggle, né? Como books, users e rating, né? A gente usou ali o Python com pandas, né? Para fazer tudo. Na limpeza dos dados, a gente removeu algumas questões como títulos duplicados. A gente agrupou ali avaliações por livros para calcular ali o número de avaliações e média de rating. A gente também filtrou apenas que tinham os livros com volume mínimo de dados, né? Assim, de avaliações, né? Tinha que ter de 250 ou mais avaliações, assim como usuários ativos, né? Os usuários tinham que ter dado mais de 200 avaliações. Então teve essas filtragens lá no pré-processamento. No treinamento de modelo, né, por se tratar de um modelo baseado em distância, né, o treinamento ele consistiu ali na construção de uma matriz livro por usuário. Né? Então o modelo ele não aprende parâmetro por uma rede neural, ele sim por relações. Sobre o cálculo de similaridade, após a gente avaliar ali o conjunto de dados, né, a gente optou por utilizar a filtragem colaborativa baseada em similaridade do cosseno, né, onde essa filtragem colaborativa é uma técnica utilizada em sistemas de recomendação para medir o grau de semelhança entre usuários ou itens. Então, esse tem o objetivo de prever o interesse de um usuário em um item que ele ainda não consumiu. Tá? A gente usou a biblioteca do sklearn, o Cosine Similarity, para fazer isso. Sobre a geração de recomendações, né, a gente identificou ali livros com possibilidade maior, né, com base de padrões de avaliações. E na avaliação do sistema ali, né, do desempenho, para ter um indicador geral ali foi criada ali uma baseline calculando o mean absolute error, né, o que é o MAI, né, onde ele mede o erro médio absoluto, né, entre previsões e valores reais. Então ele calcula a média da distância, né, o valor absoluto dos erros. Então, ou seja, em média um modelo erra X unidades, né? Isso que ele faz. Agora já o RMSE, né, o Root Mean Squared Error, ele mede a raiz da média dos erros ao quadrado. Então isso dá mais peso a grandes erros, tá? Porque eleva ao quadrado ali antes de tirar essa média. Né? Então, ou seja, quanto maior o RMSE, mais o modelo está cometendo erros grandes. Né? Então, basicamente a diferença, o MAI ele trata todos os erros igualmente,
e o RMSE penaliza fortemente erros grandes, né? Por isso que o RMSE ele costuma ser maior que o MAI, né? E é mais sensível a outliers também. Vou falar agora um pouco dos resultados. Aqui nesse slide a gente vê que analisamos a curva do ROC, do modelo baseline. Como podemos observar, a curva fica muito próxima da diagonal, o que indica um desempenho fraco. Isso significa que a baseline tem um pouco capacidade de diferenciar avaliações positivas. Aqui consideramos notas iguais ou superiores a 7, tá? Então, das avaliações negativas. Na prática, isso mostra que usar apenas a média do livro como previsão não é suficiente para capturar preferências individuais dos usuários, resultando em si um sistema pouco personalizado e com baixo poder preditivo. Pode passar, por favor. Aqui nesse outro gráfico, né, nós temos a dispersão das previsões. Mostramos que com o baseline concentra quase todas as previsões ao redor da média de cada livro. A variabilidade entre usuários é muito baixa, o que revela que o modelo praticamente não considera diferenças de perfil. Quando analisamos os pontos afastados das linhas de 45 graus, percebemos erros significativos nas previsões, indicando que muitas notas estimadas ficam longe de notas reais. Isso reforça que o baseline não personaliza bem as recomendações. Pode passar, por favor? Aqui no histograma, fica claro o contraste entre essas distribuições que eu falei anteriormente. Então, das notas reais e das notas previstas pelo baseline, as notas reais apresentam uma distribuição mais ampla e costumam se concentrar nos valores mais altos, o que é comum em avaliações humanas. Já as previsões do baseline ficam praticamente todas próximas da média do livro, formando uma distribuição estreita. Isso mostra que o modelo trata todos os usuários como se fossem iguais, gerando previsões muito parecidas. Com isso, o sistema perde a capacidade de personalização e não consegue refletir de forma adequada as preferências de cada leitor. Então, esse por último aqui fica até um pouco mais claro. Aqui a gente trouxe mais um slide com os resultados, trazendo um pouco ali do top 5 e mostrando como que funciona na prática o nosso código, né, nossa recomendação. E por fim, a conclusão. Aqui a conclusão, então, o sistema de recomendação implementado demonstra a funcionalidade básica para recomendar livros baseado em padrões de avaliações de usuários. Embora o baseline simples apresente alguns erros consideráveis, o RMSE ficou em 3.48. O sistema de filtragem colaborativo oferece vantagens qualitativas importantes, especialmente em termos de personalização e consideração de padrões de coavaliação. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.